Faça um excepcional dia, mulher. Que bom que você está aqui comigo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como decidir. E aproveita para compartilhar. Convida mais pessoas para aumentar o nível de consciência, sair do escuro. E seja bem-vinda. Vamos começar, vamos falar um pouquinho hoje sobre como decidir. Já parou para pensar como que você tem decidido, como que você tem escolhido? Quais as consequências dessas escolhas, dessas decisões? Então, seja bem-vinda. Antes da gente começar, vamos colocar a nossa intenção, que esse momento sirva para aumentar o seu nível de clareza, aumentar o seu nível de consciência, para que você consiga fazer as suas escolhas de forma consciente. Então, vamos começar. Já parou para pensar que a maioria das decisões que você toma, elas são inconscientes? Aquelas decisões de modo automático, como, por exemplo, escovar os dentes, dirigir. Então, tem uma estatística que diz que 95% o cérebro ele quer poupar energia, fazendo você tomar decisões automáticas, né? Por exemplo, é como se fosse um hábito. Você já se adaptou aqui. E aí as escolhas são no intuito de poupar essa energia. Então, como que estão os seus hábitos hoje? Às vezes tem um hábito que não está tão funcional. Então, vai fazer-se necessário que você olhe para os seus hábitos hoje. Então, assim, onde que você aprendeu a tomar as suas decisões? Onde que você aprendeu a tomar as suas decisões? E a resposta para isso é através das suas experiências. Através das suas experiências. Então, como que foi as suas experiências? Como que foi a sua jornada de vida? Quais memórias, quais marcas você traz consigo? Então, olhe para o seu passado. E ele vai, às vezes, moldar as suas decisões hoje. Então, às vezes, você está vivendo no automático, no escuro, tomando decisões inconscientes, baseadas em hábitos não tão funcionais. Então, vai fazer-se necessário que você saia do escuro, que você tenha clareza. Então, vamos olhar para isso. Você se sente vista? Você se sente valorizada? Você se sente priorizada, amada? Ou você sente aquele vazio existencial? Sente uma insegurança, um medo, uma necessidade de ser aceita, uma necessidade de caber, de se colocar em lugares que às vezes não te cabe? Não se prioriza, não cuida de você, não se posiciona, fica aceitando migalhas afetivas, não impõe limites, diz sim para tudo. Então, às vezes você olha para isso e às vezes não consegue entender o porquê que isso vem acontecendo. Por que você enfrenta tanta dificuldade, às vezes, em tomar uma decisão? E aí vai fazer-se necessário que você olhe para o seu passado, olhe para as suas feridas emocionais, para as suas marcas. Às vezes foi um trauma, às vezes foi uma repetição de experiências, de momentos ali que acabou te marcando.
Às vezes você sente aquela necessidade de ter que fazer, e parece que nada é suficiente. Às vezes você sente essa necessidade de ter que estar se sacrificando. Então, eu quero te dizer nesse dia que o seu mérito não está no que você faz, e sim em quem você é. Então, quem é você hoje? Às vezes você está aí buscando por segurança, por proteção, e às vezes você não tem essa clareza de quem é você, do seu valor, da sua capacidade, do que você merece. E aí você acaba fazendo as suas escolhas de forma inconsciente, decidindo de forma inconsciente. E as consequências são, às vezes, não tão legais assim. Então, vamos precisar olhar para isso. O que a gente está plantando hoje? O que a gente vai colher? E às vezes você está pensando assim, mas isso aconteceu tem muito tempo, foi lá na infância, nada a ver. Pois é, não é porque aconteceu lá na infância que vai ficar na infância. Isso vai repercutir na vida adulta. Então, assim, o que você viveu contribui para quem você é hoje. Às vezes você está dizendo, mas aconteceu isso comigo. Às vezes foi culpa do outro, né? Se colocando assim nesse lugar de vítima. Tudo bem, às vezes a culpa foi realmente do outro, mas a responsabilidade é sua em fazer algo com isso, em ressignificar, em decidir fazer diferente. E pensando nisso, né, vamos ter que olhar para essa criança interior. Como que está essa criança interior? Às vezes ela está se sentindo sozinha, desamparada, com medo. Cabe a você olhar para ela, dizer para ela que está tudo bem, que você agora consegue dar conta, que você consegue proteger, acolher, amá-la. Então, quais que eram os seus sonhos de infância? Quando você olha para trás e às vezes almeja o que você queria ser no futuro, qual que era o seu sonho? O que te fazia sorrir? O que te fazia sorrir? O que te deixava alegre, contente? O que te fazia viajar pelo mundo das fantasias? E aí, o contrário também é válido. O que fez a sua luz, o seu brilho se apagar? O que fez a sua luz, o seu brilho se apagar? Quais estratégias, mecanismos de defesa você vem usando desde então? Às vezes você começou a usar uma máscara, às vezes você começou a entrar num movimento de se deslocar, de se desconectar, às vezes você começou a projetar, sublimar. Então, às vezes você recorreu à fuga emocional para não entrar em contato com essa dor, com essa ferida novamente. E às vezes essas marcas, essas experiências, né, esses traumas, essas feridas emocionais acabam gerando em você uma crença. Uma crença que às vezes está te limitando, está te bloqueando, está te impedindo de prosperar. E
às vezes essa necessidade não suprida lá na infância faz com que você entre em movimentos de buscar suprir isso hoje na vida adulta. Por exemplo, às vezes você não teve amor, não teve carinho na infância. Hoje você entra em relacionamentos em busca disso. Em busca disso. E aí entra numa relação disfuncional. Por exemplo, quando foi a última vez que você parou para brincar, se divertir, sorrir espontaneamente? Olha só para você ver os padrões. Por exemplo, às vezes fizeram uma coisa com você lá na infância e a vida foi acontecendo e você hoje é mãe. E você acaba fazendo a mesma coisa com seu filho. Então, olhe para esses padrões. Qual padrão você está repetindo? Qual ciclo está se perpetuando? Então, assim, os padrões transgeracionais, quando eles não são ressignificados, eles perpetuam ali. Então, por exemplo, se você não teve segurança, não teve proteção, não teve validação, não foi priorizado, você acaba entrando nesse movimento de buscar suprir essa necessidade hoje na vida adulta. Então, o que você está buscando nas suas relações? Às vezes foi o que te faltou lá na infância. Então, assim, a gente acaba usando essas máscaras para proteger, como um mecanismo de defesa mesmo, para não reviver essa dor, para não entrar em contato. Mas enquanto você não olhar para isso, você não consegue ressignificar, você não consegue prosperar, você não consegue seguir. Então é como se estivesse te paralisando ali. E aí acaba entrando em movimentos disfuncionais. Como assim? Não consegue se posicionar, não consegue impor limites, aceita essas migalhas afetivas, acaba se sabotando, procrastinando, entrando nesses vícios emocionais. Então, como que tá essa sua realidade hoje? Olha só para você conseguir entender. Por muito tempo eu estive, tomando as minhas decisões no escuro, baseado nas minhas experiências, passadas, repetindo padrão. E enquanto eu não olhei para isso, eu me sabotava, eu às vezes era insegura, indecisa. Enquanto eu não olhei para isso, eu não consegui dar um novo sentido para essa história. Eu não consegui ressignificar, não consegui deixar para trás. Quebrar o padrão, quebrar o ciclo. Então provavelmente você vai precisar fazer isso hoje. E é pensando justamente nisso, antes da gente trazer essas estratégias para você conseguir tomar essas decisões de forma clara, eu quero te apresentar um curso do método Mulher Plena e Realizada, pensando justamente em você, que às vezes está cansada, esgotada, sobrecarregada, vivendo mais do mesmo, que quer trabalhar seus traumas, seus medos, suas feridas emocionais, que quer ressignificar, que quer dar um novo sentido, que quer se transformar nessa mulher plena, realizada, genuína, autêntica. E são conteúdos e técnicas ativacionais. O curso está hospedado na plataforma de confiança. E são a economia que você vai adquirir, que você vai ter com esse curso. Você deve estar pensando assim, mas eu já comprei vários cursos e não resolveu.
Mas esse curso é para você assistir e já colocar em prática, não tem enrolação, são conteúdos diretos, objetivos. E a transformação que você vai ter para sair do escuro, para conseguir tomar suas decisões de forma clara, é enorme. É uma transformação que vai realmente, você vai conseguir realmente perceber os seus resultados, a diferença. Então, assim, é uma transformação enorme para o preço irrisório que você vai pagar de 10 parcelinhas de R$ 46, R$ 47. E às vezes, quando a gente se transforma-se nessa mulher plena, autêntica e genuína, a gente começa a transformar todos à nossa volta. E às vezes você já tentou de tudo no seu relacionamento. E às vezes ainda está vivendo uma relação disfuncional. Então, vai fazer-se necessário que você tenha clareza, que você adquira essa transformação pessoal, para você se transformar nessa mulher plena, autêntica e genuína, e que você conheça as técnicas para transformar o seu relacionamento também. Então, pensando justamente nisso, eu também desenvolvi o curso Como Transformar o meu Relacionamento. E é uma transformação enorme. Então, assim, para você que já tentou de tudo, que já está esgotada, que está vivendo uma relação disfuncional. Então, assim, é a última carta para você viver uma relação funcional, para você se sentir plena e realizada também na sua relação. Então, o valor que você vai adquirir dentro da sua relação através desse curso, Como Transformar a Minha Relação, pelo preço que você vai pagar, são 10 parcelinhas de R$ 11. Então, assim, não fica de fora. Essa é a última semana para você fazer parte dessa transformação. Então, eu estou te esperando do lado de cá. E vamos para as estratégias, né? Não vamos perder tempo. Então, como? Como decidir? Como decidir? Então, como fazer essas escolhas de forma clara, de forma consciente? Primeiro, você vai precisar se acolher. É aquilo que a gente estava falando, né? Olhar para o que realmente dói. Olhar para aquilo que você não quer entrar em contato. Acolher-se. Segundo, você vai precisar cuidar de você. Como que você está se priorizando? Você sabe o que faz sentido para você? Ressignificar as suas feridas emocionais, seus traumas. O que é ressignificar? É viver uma experiência nova em cima daquilo. É quebrar esse padrão, essa crença que está te limitando. É assumir a direção da sua vida. Lembra que a gente falou que às vezes fizeram algo por você e você não foi culpada, mas você é responsável por fazer diferente, por decidir seguir um caminho melhor. Então, às vezes, você vai precisar transformar a sua mentalidade, mudar o seu ambiente, para você conseguir ter mais clareza, como se você estivesse saindo do escuro. Olhar para suas referências. Quem são as minhas referências? Quem está me influenciando hoje? Então, olhe para isso. E a partir disso, você vai conseguir ter clareza para decidir, clareza para escolher, para entender o que você está plantando e o que você vai colher. Quais as consequências positivas e às vezes não tão positivas dessas escolhas, dessa decisão. Então, se fez sentido para você, eu tô te aguardando lá de cá, o link tá lá na bio. Aproveita para compartilhar e tirar alguém do escuro.